Então a gente vai assistir aqui ao filme do Manuel Bandeira, que é um curta-metragem, infelizmente, é bem pequeno, mas é muito bom. Me parece muito bom. Qualquer coisa que se faça sobre o Manuel Bandeira já é muito bom. Num país em que a gente não tem praticamente vídeo de poeta nenhum, escritor nenhum. Se fosse carnaval, música, aí ia ter vídeo, já ia ter a porra toda, né? Então já tá bom pra caramba. A gente tem que não pode reclamar não. É, me parece um filme bom. A minha cultura cinematográfica não é lá das maiores. Ele e essa tosse aí dele, ó. Quem já leu o Itinerário de Pazárgada, que é uma autobiografia poética dele, como ele mesmo diz, vai entender o porquê dessa tosse. Esse livro é muito bom. Recomendo. Todo mundo que se interessa por poesia tem que. Talvez seja o primeiro livro que tem que ler, junto com a própria poesia dele, é esse aqui, o Itinerário de Pazárgada. Aí vocês viram toda essa sujeira aí, ó. Papel jogado no chão. O Manuel Bandeira chegou a escrever um poema pro prefeito reclamando, tá? Para quem não sabe, ele nasceu em Pernambuco, Manuel Bandeira, Recife, mas ele veio muito novo pro Rio de Janeiro, pro estado do Rio de Janeiro. Ele morou algum tempo em Petrópolis e depois acabou ficando pela cidade mesmo, cidade do Rio, né? Morou em vários apartamentos. E em um desses apartamentos era uma sujeirada do caramba. E ele escreveu um poema reclamando pro prefeito. Eu vou ler aqui um pedaço desse poema que é bem interessante. Chama-se Carta Poema. Deixa eu só achar o poema aqui. Aqui. Excelentíssimo prefeito, senhor Hildebrando de Góes, permiti que, rendido o preito, aqui fazer jus por quem sois, um poeta já sexagenário, quer dizer, já estava velho, que não tem outra aspiração se não viver do seu salário na sua limpa solidão. Peça vistoria e visita a este pátio para onde dá o apartamento que ele habita, no Castelo, há 2 anos já. Castelo, para quem não sabe, é um bairro do Rio de Janeiro, no qual fica o aeroporto do Santos Dumont. Né? É um pátio, mas é via pública, e estando ainda por calçar, faz a vergonha da República junto à Avenida Beira-Mar. Indiferentes ao capricho das posturas municipais, a ele jogam todo o seu lixo os moradores sem quintais. O povo porco pra cacete fazendo sujeira, né? Aí ele fica reclamando aqui. Que imundície, tripas de peixe, cascas de fruta e ovo, papéis. Não é natural que me queixe? Meu prefeito, vinde e vereis. Quando chove, o chão vira lama. São atoleiros, lodaçais, que disputam a palma à fama das velhas maremas vetais. E por aí vai ele reclamando com o prefeito. É interessante esse começo porque o Manuel Bandeira ele não gostava de cozinhar, né? Todo mundo conta que ele comia na casa de um, na casa de outro. Belo, bela, minha bela, tenho tudo que não quero, não tenho nada que quero. Então ele tá meio aborrecido aí, tá tendo que sair de casa pra comprar leite e tal. Porque ele sempre foi sozinho, né? Nunca casou. Nunca criou família. Já esse poema que ele disse aí, Belo Belo, é do livro homônimo Belo Belo. E esse poema, ele cita um outro poema que ele já tinha escrito, também chamado Belo Belo, em que ele fala, Belo Belo, tenho tudo quanto quero. Aí nesse outro ele fala que ele não tem tudo que ele quer, né? Então ele está contrapondo uma sensação a outra. O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Ele está começando a dizer o poema Testamento, é um dos mais conhecidos dele, né? Quer dizer, para quem conhece poesia. Tem até um vídeo do Ariano Suassuna dizendo esse poema aí no YouTube, né? É só procurar que você vai achar facilmente. É um poema muito interessante porque ele fala o seguinte, ó. Tive uns dinheiros. Tive uns dinheiros. Eu me lembro que eu era adolescente quando eu ouvi esse poema pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra dinheiros no plural.
Porque na aula de português alguma professora tinha me ensinado que não se pode botar dinheiro no plural. E eu falei, que isso? Que contravenção é essa? Que coisa que ele está fazendo? Mas aí não, é que assim, nas aulas de português a gente, quando muito, é ensinado mediante letras de música, de, sei lá, Djavan, Caetano, quando muito, tá? Então a gente acaba que não tem contato com a boa poesia que vai mostrar pra gente algumas nuances da linguagem. E por mais que não seja muito usual você falar dinheiros, existe essa possibilidade, como mostra o Manuel Bandeira nesse poema aqui. Perdeu os dinheiro. Amores esquecidos, mas no maior desespero rezei, ganhei essa prece. No maior desespero rezei, ganhei essa prece. De terras de minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Quer dizer, ele está fazendo um testamento da vida dele toda, ele perpassa várias fases da vida dele, e quando ele fala no maior desespero rezei e ganhei essa prece, ele vai se remeter a um rumo que a vida dele já estava tomando, tá? Que é esquecer um pouco dessa materialidade da vida, os amores perdidos e se voltar mais para a fé. É esse caminho que o Manuel Bandeira trilhou. No meu olhar fatigado foram terras que inventei. Quer dizer, Pasárgada, a cidade mitológica que ele reinventou, que ele pegou do mapa, ninguém lembrava que essa cidade existia, e ele inseriu essa cidade no seu próprio imaginário, na sua mitologia pessoal. Gosto muito de crianças. Não tive um filho de meu. Um filho. Não foi de jeito. Mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Esse verso é muito interessante porque ele é uma explicação da própria obra poética do Manuel Bandeira. Quando ele fala que ele traz dentro do peito o filho que não nasceu, ele está se referindo ao seu próprio procedimento de escrita, que muitas vezes consiste em, sendo velho, relembrar das memórias de infância. Quer dizer, preservar o menino interior. Ou seja, ele não tendo tido um filho, ele sempre rememora esses tempos da infância. Isso está em vários poemas dele. Eu até posso ler um aqui, ó. Tem um que ele fala exatamente isso, aliás. É Velha Chácara. A casa era por aqui. Onde? Procuro-a e não acho. Ouço uma voz que esqueci. É a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou. Foram mais de 50 anos. Tantos que a morte levou. E a vida nos desenganos. A usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. É um verso que é bem citado, né? Mas o menino ainda existe. Então se remete a esse outro poema aqui e resume a obra do próprio Manuel Bandeira, que consiste muito nesse jogo de velhice e infância, em que o sujeito já velho relembra a infância. Por isso que ele fala da criança dentro do filho dentro do peito. Criou-me desde o menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai. Quer dizer, se o Manuel Bandeira é poeta menor, quem é poeta maior, né? Isso traz uma reflexão pra gente muito, muito curiosa, assim, é o seguinte. Quando a gente para observar o que hoje a gente chama de artista, a gente vê quão esse pessoal tá longe de ser artista, né? Porque eles vivem dizendo que eles são, tipo assim, um diz do outro que ele é o maior do que isso, fulano, quem é a maior banda de rock, quem é o maior cantor da música brasileira, quem que é o maior, quem é o rei, quem é a puta que pariu. Então assim, tem muito isso, né? Na chamada cultura pop, música pop, isso acontece muito. Mas porra, quando você tá diante de um verdadeiro artista, você não vai ter essa postura egocêntrica. Não, assim, muito raramente, tá? Geralmente o cara vai falar, ó, eu não sou nada demais, eu sou só isso aqui. Então você tem o contrário, né?
O verdadeiro artista, ele é aquele cara, ao contrário do que o nego diz aí, é o cara mais humilde que tem, porra. Entendeu? Não é essa putaria egocêntrica que ninguém fica aí. Eu sou o maior de não sei o que, não tem nada disso. Então aqui você tem o maior poeta desse país, provavelmente, né? Isso pode ser discutido, mas o Manuel Bandeira é o maior poeta do Brasil. Falando que é um poeta menor. Não faço versos de guerra. Não faço porque não sei. Mas num torpedo suicida, darei de bom grado a vida na luta em que não lutei. Na luta em que não lutou, porque Manuel Bandeira viveu muitos anos doente, né? Ele ficou no sanatório, ele tinha muito problema de saúde, então ele não pôde viver uma vida assim de uma pessoa que consegue fazer tudo que pensa em fazer. Então, a gente tem esse busto, olha só, esse busto, quer dizer, busto não, essa escultura com o rosto do Manuel Bandeira é de uma delicadeza assim impressionante. Ela, se eu não me engano, ela está exposta hoje na casa de Gilberto Freire, tá? Lá em Recife. Eles fizeram lá um museu muito interessante, inclusive, quem quiser conhecer, quem tiver interesse por Gilberto Freire, vale a pena ir conhecer a casa dele, que hoje virou um museu. E tá esse busto lá, se eu não estou enganado, tá lá esse busto. Se não estiver esse exemplar aí, fizeram outro igual e eles puseram lá. Quer dizer, Manuel Bandeira era muito próximo a Gilberto Freire. Se eu não me engano, eram primos, inclusive. Eu não sei direito, mas acho que talvez fossem. Olha os livros dele, olha que maravilha. Há um galinho português ali em cima. São Francisco. Maravilha. Peças que remetem a Ouro Preto, né? Barroco. Eu costumo dizer que todo poeta, todo grande poeta brasileiro tem um poema sobre Ouro Preto, né? A antiga Vila Rica. É uma cidade que entrou na cabeça de todos os poetas brasileiros mesmo. Você vai encontrar poema de Alfonso Pai, Alfonso Filho, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, Drummond. Todo mundo escreveu sobre Ouro Preto. É uma coisa impressionante. Inclusive Manuel Bandeira. Tem um soneto que eu considero o melhor soneto de Manuel Bandeira, que tem vários sonetos ótimos, mas o que eu considero melhor é o que abre o livro, se eu não estou enganado, Lira dos 50 Anos, que é um soneto em que ele fala de Ouro Preto. Aquele é uma preciosidade. E ele fez outro poema sobre Ouro Preto também, no estilo dessa carta para o prefeito que eu li aqui, em que ele fala assim: ó, minha gente, salvemos Ouro Preto. É um poema muito interessante também, que é feito em verso livre, muito, muito bem feito. Eu nunca escrevi em máquina de escrever e não tenho a menor vontade de escrever em máquina de escrever. Acho que deve ser um saco isso aí, deve ser horrível. Tem que ficar apagando e voltando. Tem pessoal que se interessa por literatura, tem essa tara, né, com máquina de escrever. Nunca me atraiu isso não. Eu prefiro no papel e lápis ou então celular mesmo. Manuel Bandeira era um sujeito muito engraçado, assim, muito divertido. O contrário do João Cabral de Melo Neto, né? Voltou agora o som? Tinha ficado sem som? Opa. Aqui ele começa a recitar o Vou-me embora pra Pazarga, né? O filme foi muito bem montado porque ele consegue inserir os poemas com uma certa ordem, né? Faz sentido. Lá, sou amigo do rei, que ele falou. Ah, então, essas peças aqui, ó, o Manuel Bandeira, além de ser grande poeta, de ser grande tradutor, ele era um excelente crítico de arte, tá?
artes plásticas, escultura. A gente encontra... Tem esse livro aqui, ó, muito bom esse livro, editado pela antiga Kozak Naif, tá? Que fechou porque, porra, essa editora fechou. Porque olha o livro, porra, o livro é muito bonito. O livro não pode ser tão bonito assim. É claro que vai à falência. O livro tem que ser meio feio, pra dar vontade de pegar, de riscar. Se for muito bonito o livro, você não quer ler o livro, você quer deixar ele parado. Então o livro tem que ser meio feio. Então é claro que uma editora que nessa aqui vai falir, é óbvio, tá? Mas eles editaram aqui algumas crônicas, alguns artigos críticos do Manuel Bandeira. Então aqui, por exemplo, tem essa aqui que é a exposição de Oswaldo Teixeira, que era um artista lá. Aí tá aqui o Manuel Bandeira falando, ó, o senhor Oswaldo Teixeira aparenta-se a Pedro Américo, quer dizer, o antigo pintor, né, grande pintor brasileiro. É habilíssimo em reproduzir com exatidão e calor a realidade. Aí ele vai fazendo aqui uma crítica, então, só para vocês verem que o Manuel Bandeira, ele era um excelente crítico de arte também. Vou embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. E essa peça, eu esqueci de falar, então, quando o diretor filma essa peça, ele está querendo fazer uma citação a um dos primeiros poemas que o Manuel Bandeira escreveu em verso livre, tá? É o poema chamado Gesso, que ele fala sobre a estatuazinha dele. Eu não sei se era aquela ali, mas pode ser que seja, né? Então, o poema vale a pena ser lido. Eu vou ler esse poema aqui, ó. Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova, o gesso muito branco, as linhas muito puras, mal sugeria a imagem de vida, embora a figura chorasse. Não, não é essa, porque não tem ninguém chorando ali. Há muitos anos tenho-a comigo. O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo suja. Os meus olhos, de tanto a olharem, impregnarem-na da minha humanidade irônica de tísico. Um dia, mão estúpida, inadvertidamente a derrubou e partiu. Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, recompus a figurinha que chorava, e o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o sujo mordente da pátina. Hoje, este gessozinho comercial é tocante e vive, e me faz agora refletir que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. Quer dizer, um gesso que ele contemplava se quebrou. Então pode ser aquela estatuazinha mesmo, né? Porque ela tá quebrada. E isso é... Cara, isso aqui é uma lição de poesia. É uma sutileza que ele consegue captar. Quer dizer, o cara tem uma estatuazinha que ele gosta, da qual ele gosta, e o troço cai no chão e quebra, e a partir daquilo ele vislumbra o seguinte, ó, o ser humano só se enobrece quando ele sofre, né? Numa reflexão que ele tira de um acontecimento muito, muito simplório, né? De cair uma coisa. Então isso é a poesia de Manuel Bandeira. Conseguir extrair das coisas mais assim, corriqueiras, um sentido universalizante. Que é o contrário de João Cabral de Melo Neto, infelizmente. Algumas situações há em João Cabral de Melo Neto em que ele consegue fazer isso também. Tá? Então, assim, ele tem poemas como Alto do Frade, em que ele já consegue extrair do simplório coisas elevadas. Mas o que difere para mim Manuel Bandeira de João Cabral é justamente o fato de Manuel Bandeira conseguir ultrapassar as coisas, ao passo que Cabral ele se encerra dentro delas muitas vezes. Essa cena é muito boa, né? Muito bem feita, olha só. A existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana Louca, Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Vou-me embora para Pazárgada. Se estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Você viu como é que é a situação de um sujeito que tem que fazer uma carta pro prefeito pedindo para ele arrumar a rua. Então ele tá sonhando com uma civilização na qual ele seja amigo do rei, compreende?
em que ele não precise se humilhar. Olha, rei, olha, prefeito, você, porra, arruma minha rua. Não, lá ele é amigo do rei. Então é isso que ele tá imaginando aí. Vou-me embora para Bazárgada. Acabou? É, acabou. Então é isso. Acabou.